Fala aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Sobre os Mares. Paulo Cruz aqui falando. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês sobre osmose reversa, esse equipamento que vocês estão vendo aí a imagem. Ele é um equipamento bastante comum em plataformas de petróleo, especificamente as FPSOs. A função dele é a dessalinização de água do mar e produção de água potável, água consumível a bordo, para diversos fins, para tomar banho, etc. Para diversos fins a bordo. Mas não é um equipamento simplesmente usado em área offshore, em área marítima. Ele é um equipamento também encontrado em pequenas proporções. Essa daí que você está vendo na imagem é gigantesca, mas encontrado em pequenas proporções em navios. Não é tão comum. O mais comum é o destilador, que eu já mencionei em outro vídeo aí, que eu vou deixar aqui no link. Vou deixar também no card interativo aí, o vídeo sobre destilador. Lá no vídeo sobre destilador eu menciono que o processo de dessalinização é feito por evaporação da água do mar em baixa pressão e baixa temperatura. Aqui o processo é outro, o processo é através de alta pressão, chamada pressão osmótica, que através de umas membranas cria o processo de osmose reversa, que é o nome do equipamento. Esse equipamento é usado muito em grande escala em países do Oriente Médio, principalmente, onde há uma precariedade de água. Então eles captam a água do mar e transformam em água consumível lá, sanando muito bem os problemas dele de precariedade. É também encontrado em terra em algumas empresas de ramos específicos, como alimentício, farmacêutico, fabricação de remédios. Eles pegam por exemplo, água de um poço, água de um lago, etc. Trata essa água através das membranas. Vocês vão ver por que o vídeo que fala que a membrana não simplesmente tira a água do mar, mas ela trata essa água e usa essa água nesses ramos aí. Então esse vídeo vai ser importante para quem pretende ir para o ramo offshore, onde a unidade que você vai trabalhar, a empresa, possui esse equipamento, quanto também para quem trabalha em terra, que pretende começar a trabalhar em uma dessas empresas aí que eu já mencionei. Aqui no Brasil a gente já tem algumas unidades instaladas também. O governo atual fechou parceria com Israel e eles instalaram algumas unidades dessa como solução para algumas áreas do Nordeste brasileiro onde há precariedade da água. Então vamos ao vídeo. O vídeo são vários vídeos que eu encontrei aqui no YouTube mesmo em inglês. Eu vou deixar o link dos vídeos originais aqui na descrição do vídeo para quem quiser vê-los em inglês e tal, até para pegar alguns detalhes que eu talvez não mencione aqui. E para treinar o inglês também, para quem quiser treinar, entender como é que começar a praticar o princípio de funcionamento do equipamento em inglês. E é isso, vamos ao vídeo. Então, osmose é um processo natural que existe quando há o fluxo de um lado menos concentrado para um lado mais concentrado, através de uma membrana semipermeável. Essa membrana é a mesma membrana que a gente vai ver dentro dos casulos. Aqui o fluxo mostra, o fluxo normal de um processo de osmose é esse. De um lado a água fresca, de um lado a água com moléculas de sal, a água salgada, a água do mar. Então o processo natural de osmose é esse, que a água vai de um lado para o outro. Agora, quando é o processo ao contrário, é que se chama osmose reversa. Se coloca a pressão, coloca alta pressão, a pressão osmótica, fazendo que o processo seja o inverso do natural. E aí que é o processo que a gente usa no equipamento chamado osmose reversa. Bem, agora a gente já sabe que a osmose reversa vai começar a ver mais como é que é o equipamento em si. Dentro dele, cada casulo desse tem várias membranas, subdivididas entre 6, 8. A gente vai ver agora como é que é o funcionamento de uma membrana específica. Ela tem várias camadas, a água do mar em alta pressão passa por essas camadas, cria uma espiral e sai pelo centro. Essas camadas são bem finas
E por isso elas conseguem fazer essa filtragem, digamos assim, e elas conseguem filtrar a molécula da água, não deixando passar não somente o sal, mas também ó, o tamanho da molécula da água comparado ao contaminante químico, comparado a um vírus, comparado a uma bactéria. É muito maior. Então, como a molécula da água é bem pequena, ela consegue passar pelo furo. Quando o fluxo de água passa pelas membranas, sai pelo centro, o centro chamado de água permeada, e a lateral é chamada de água concentrada, como mostra aí na imagem. A água concentrada é eliminada de volta para o mar, ou dependendo do processo, e aí a água permeada vai para o processo de tratamento, de armazenamento. Essas membranas, elas são armazenadas, assim, mostra a imagem agora aí. São vários casulos com várias membranas dessa dentro. E aí ele mostra os estágios. Vai mostrar a membrana de novo, as camadas de cada membrana. Mostra quais são os materiais, isso não é tão relevante, mas mostra quais são os materiais utilizados nas membranas. E aí, que é bem importante, mostra quanto é a micragem delas, 0,2 microns, é muito pequeno. Como mostra no vídeo anterior, passa somente a molécula da água. As moléculas de sais, vírus, bactérias e outros contaminantes químicos são retidos. E aí são postas as camadas uma sobre a outra, para que tenha essa turbulência e o fluxo da água passe, deixando passar somente a molécula da água, e todo o resto é mantido aí. Todos os outros contaminantes são retidos aí. Aí ele está explicando como é que o funcionamento de cada camada, né? Você vai ver agora aí que elas vão enrolar e criar uma membrana, um casulo único. E aí várias dessas aí formam um vaso de pressão, que é o tubo branco lá. Gira, esse é o sentido da água. A água passa por dentro delas, cria uma espiral, e aí sai pelo centro como água permeada. Aí pode ser chamado de água produzida, água permeada, água reciclada também chamam. E aí mostra várias camadas são enroladas, viram uma membrana única. Várias membranas são postas paralelamente, né? Não, são. E aí, ó, mostra agora, a água do mar entra, água de alimentação, feedwater, passa por dentro de todas elas e sai pela lateral, que é água concentrada, vira água despejada. Pelo centro sai a água reciclada, também chamada de água permeada, água produzida. E aí aqui eles mostram que é igual a primeira imagem lá, né? Um princípio de funcionamento dela em larga escala, por exemplo, um dos países que eu mencionei. Então você tem o primeiro com 52 pressure vessels, que são esses tubulões aí brancos. Depois o segundo estágio com 24 e o terceiro estágio com 12. Isso porque eles conseguem ir reaproveitando a água. A própria água concentrada que deveria ser despejada, ela passa a ser a água de alimentação do segundo estágio. E aí eles vão aumentando a capacidade de produção com a mesma água produzida. Uma mesma água recebida num único ciclo, eles vão cada vez absorvendo mais água produzida, mais água permeada, até que chega um ponto que fica inviável no terceiro estágio. Esse concentrado remanescente ou é enviado para o mar, descartado, dependendo de qual é o processo de alimentação, ele volta para aquele processo. Esses estágios aí normalmente são utilizados em países de produção de água para consumo humano mesmo, porque a quantidade diária de produção é muito alta.